Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria estar aqui com você em mais um episódio do Devocional Intensa, onde juntos nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus no Evangelho de João. E hoje a gente vai entrar no capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o 15. Eu quero pedir para você que pode pegar a sua caneta, o seu caderno e a palavra de Deus e vai lá no seu cantinho anotar tudo que o Senhor falar ao seu coração, para que você não esqueça e que essa palavra seja como um copo de água que refresque os seus dias mais difíceis. Amém? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Jesus e Nicodemos. Eu vou estar lendo na NAA. Vamos lá, pode acompanhar comigo. Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, prestem atenção, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, grife isso aí, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Até aqui. Bom, gente, esse capítulo começa com o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um dos principais líderes do Sinédrio. Ele tinha uma posição alta entre os fariseus. Ele procurou Jesus. Vocês viram lá que eu pedi para vocês grifarem escondido? Porque era à noite. Lembra que eu falei lá no início? Ele foi procurar Jesus à noite, ele foi escondido. Porque era meio esquisito ver um homem de sua posição se achegar a Jesus, conversar com Jesus. Ele era um fariseu. E ele chega dizendo, reconhecendo, né, gente? Sei que você é mestre. Ele reconhece que Jesus era o Cristo. Ninguém faz o que o Senhor faz se não estiver com Deus, disse ele. Ele sabia disso. E lá no versículo 3, Jesus, sabendo que ele queria perguntar, que era sobre salvação, Jesus já estava vendo as coisas lá na frente. A gente sabe que o Senhor nos examina, ele já sabe que a gente vai perguntar para ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, antes mesmo dele perguntar, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele fica sem saber, sem entender nada. E Jesus diz: olha, você precisa nascer de novo.
Daí Nicodemos, eu imagino a cena perguntando, tá, mas como eu faço isso? O que eu posso fazer para que eu nasça de novo? Aí o Senhor é categórico, né? Você não tem que fazer nada. Olha, não existe nada que eu faça e que você faça para que a gente possa nascer do Espírito. Pensem bem, vamos parafrasear aqui um pouquinho para a gente entender. Um bebê não faz nada para nascer. Então é como um bebê, foge do nosso controle. E por isso Nicodemos ficou tão irado. E assim é com a nossa vida, foge do nosso controle. As coisas que fogem do nosso controle, a gente fica nervoso, muitas vezes ansioso, muitas vezes irado, porque o Senhor fala para ele, olha, você vai ter que nascer de novo. Ele traz isso para as coisas terrenas. Tá, vou voltar para a barriga da minha mãe? Então como é que é isso? Como se ele falasse, eu nessa idade, um homem velho barbudo, eu sou um fariseu, um mestre da lei, como é que eu vou fazer? Vou ter que começar uma vida nova? Vou ter que deixar tudo que eu vivi? Exatamente. Quem sente todas as dores e gera o bebê é a mãe. E nesse caso aqui, para nós nascermos do Espírito, é deixar ser levado pelo Espírito. E como se Jesus estivesse dizendo para ele, deixa eu te gerar, meu filho. No momento certo, você vai nascer. Apenas deixe. Se libere. O nascer de novo é a mensagem do Evangelho. Começar uma vida a partir de Cristo é a mensagem que o Evangelho de Cristo carrega. Então Nicodemos ali se encontrava numa situação muito complicada, porque a posição dele, né? Afinal, ele era um dos mais altos entre os fariseus. E os fariseus, gente, era um povo que se achava assim muito perto de Deus. Então ele não queria fazer nada que afastasse de Deus. Por isso, tanto receio ele aparecer com Jesus. Ele foi lá escondidinho para que ninguém visse que ele estivesse lá. E o Senhor fala muito claro para ele, lá no verso 5. Você precisa nascer da água, que é da palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. Recomece tudo na palavra e no Espírito. É ali que começa tudo em nossas vidas. Isso aqui é uma menção, eu acho tão lindo isso, porque está conectado o Velho Testamento com o Novo Testamento. Essa menção aqui de recomeçar tudo de novo, da água e do Espírito, já falava lá em Joel, no capítulo 2, do 28 ao 29, anote aí, falava que tudo recomeça do Espírito. Joel 2, 28 e 29 fala assim, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluia. Esse nascer de novo diz respeito a uma nova mentalidade, diz respeito a uma transformação, a deixar que o Espírito Santo faça em nós. Sua família da carne, você tem um DNA a partir desta família. Tipo eu, Eliane, né? Eu tenho um DNA, o Dirceu tem outro, você tem outro, cada um de nós tem um DNA. No entanto, nós teremos que nascer no Espírito para ter o DNA do Espírito. Notem isso. Precisamos nascer no Espírito para ter o DNA do Espírito. É a mesma coisa de nós nascermos na nossa família. Nós temos o DNA da nossa família agora. É necessário que a gente nasça do Espírito. E lá no versículo 8 de João, voltando, né? O nascido no Espírito Santo, ele é imprevisível. Quem o guia é o próprio Espírito Santo. Por isso que fala que, né, que o vento leva onde quer, para onde quer e como ele quer. Então isso é tão lindo, né? Você pode ver uma pessoa que ela é levada pelo Espírito Santo, ela é imprevisível. Ela faz aquelas coisas maravilhosas e as coisas fluem. Quando você vê, ela está voando em Deus, porque ela deixou o controle totalmente para o Espírito Santo. E lá no versículo 12 ao 15 diz assim, Jesus estava dizendo a Nicodemos, eu vim do céu e eu estou testemunhando para você do céu, preste atenção, não é das coisas da terra que eu estou falando, é das coisas do céu. E aí ele faz uma menção a Números de 21, do 5 ao 9, que fala assim, eu vou estar lendo na NAA, para você acompanhar e entender esse contexto. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. O povo reclamava, né, gente? Alguém se identifica?
Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram ali muitos do povo de Israel. A história conta que foi muitas mortes com essas serpentes. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhasse para a serpente de bronze, ficava curado. Uau! O povo estava lá reclamando muito, né, gente? Reclamando da comida, reclamando de tudo. Então, a ira do Senhor veio sobre ele. Ele mandou uma serpente, muita gente morreu. Foi algo assim terrível. E eles logo viram que eles tinham que correr para Moisés, pedir: por favor, fala com Deus, nós nos arrependemos, nós pecamos contra você e contra Deus, faça alguma coisa. Então, foi ali que o Senhor mandou construir uma serpente para que todo aquele que fosse picado olhasse para a serpente que foi construída, e ali então vinha a cura. O povo reclamava para Moisés de Deus, ele murmurava naquele deserto. Então Moisés intercede pelo povo e então as coisas começam a mover. E a serpente é levantada naquele lugar. E cada um que olhava para essa serpente, então, recebia a cura. Uau! Isso é maravilhoso. A serpente era a condenação do povo. Vê se vocês conseguem me acompanhar nisso. Olha que coisa, espantosa. A serpente era algo que o Senhor mandou para condenar o povo. Era como se colocasse a condenação lá no alto. Olhem para lá. Eles olhavam para ela. E, através disso, o Senhor permitia que eles fossem curados. Percebam. Como se Jesus estivesse dizendo: eu vou ser levantado lá na cruz, como aquela serpente. Eu vou me fazer pecado por vocês. E todos que olharem para mim, aleluia, que era um símbolo da condenação. Uau, mesmo sendo perfeito, aquele que olhar para mim será curado, terá a vida transformada. Eu, Jesus, vou ser essa condenação, mas para que você possa ser curado, para que a tua vida seja transformada. E para encerrar, eu quero terminar com o versículo 15 que fala assim: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus foi a própria condenação naquela cruz para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Uau, aleluia. Gente, esse capítulo vamos dizer assim, dessa história de Nicodemos é muito pontual e muito forte, e ela vem, eu creio, para que a gente perceba que é necessário que a gente nasça do Espírito. É necessário a gente ser guiado pelo Espírito. É necessário que a gente se entregue totalmente para o Senhor, porque Ele morreu naquela cruz para que a gente tivesse vida eterna, uma vida com abundância, uma vida com Ele, uma vida onde nós teremos os nossos olhos lá na frente, na eternidade. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.